Isso mesmo, veremos coisas lindas acontecendo em nós e ao redor de nós se estivermos em paz, se estivermos tranquilos. Mas quando não houver paz em nossos corações, em nossas vidas, o que devemos fazer? Deus nos sugere duas ações. A primeira delas é a oração. Compartilharmos com Deus em intimidade tudo aquilo que está em nossos corações, até mesmo dizendo a Ele que não temos paz e que queremos esta paz em nossas vidas. Outra ação que podemos fazer é lermos a palavra de Deus. Assim Deus quer que façamos, porque é nela que nós vamos encontrar a fonte da paz, do contentamento, da tranquilidade, do domínio próprio quando assim precisarmos. Desta forma, abra seu coração para a oração, abra seu coração para a leitura da palavra de Deus e assim irá brotar em seu coração a paz tão necessária para vivermos os tempos que nós estamos vivendo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Queremos receber todos vocês com corações abertos, porque amamos servir todos vocês. Tenha uma semana abençoada, tenha dias abençoadores e conte com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Oremos. Graças te damos, Senhor, porque estamos reunidos, mesmo que virtualmente, para prestar um culto a Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu nos concede a oportunidade de louvar e bendizer o Teu santo nome. Somos falhos, somos imperfeitos, mas a Tua graça é manifesta em nós. Obrigado, Senhor, porque o Teu povo está sendo, mesmo distante, alimentado com a Tua palavra, alimentado, Senhor, com as Tuas mensagens. E nós queremos, ó Pai, estar com os nossos corações sensíveis para ouvir a Tua voz, aquilo que Tu vais falar a nós nesta noite. Que Tu possas, ó Pai, pela instrumentalidade do Teu servo, trazer uma mensagem aos nossos corações e que tenhamos, ó Pai, uma semana abençoada para testemunhar do Teu amor, para falar da Tua graça, para falar da Tua salvação. Releva as nossas faltas, releva as nossas imperfeições. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, amada igreja. Nós da família de La Puente Machado estamos juntos aqui em casa, participando dos cultos online. Eu sou Dilon. E eu sou Nilza Maria. Assim diz o Senhor: eu não perdi o controle da tua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Estamos sentindo falta de vocês, queridos irmãos. Aguardamos com expectativa o retorno da comunhão presencial. Mas enquanto isso, fiquem em casa. Se precisar sair, use a máscara e sempre com muito cuidado. Deus tem todas as coisas em seu controle. Faça a sua parte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverar na oração é uma ordem da palavra de Deus para nós. E nós aqui em nossa igreja oramos pelos nossos queridos irmãos regularmente, dominicalmente no culto, neste momento do culto, inclusive, e também durante a semana nós temos o Ministério de Intercessão recolhendo os pedidos e repassando para os membros da igreja. Aliás, a partir da próxima semana, o Ministério de Intercessão ficará responsabilizado por esse momento sublime dentro do culto. Então, nós devemos curvar as cabeças agora e orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos, nesta hora,
a vida destes irmãos que temos aqui em nossa lista. Oramos pedindo que abençoes o irmão Alfredo Pina, que tu abençoes a irmã Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, abençoa a irmã Beti Lacerda, o irmão Campos Duarte Siqueira, na sua luta por hemodiálise 3 vezes por semana. Abençoa a irmã Celita Alves, abençoa Clóris Pacheco, abençoa Eduardo Alves Lopes, abençoa Elias Ângelo, abençoa Eunice Oliveira Santana, abençoa a senhora Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, abençoa Israel de Souza, Joaquina Anjos, José Gomes da Silva, obrigado pela cirurgia que ele teve esta semana. Abençoa o irmão José Lino da Conceição, igualmente fazendo hemodiálise. Abençoa o irmão José Vaz de Melo, Lia dos Santos, Licínia Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Hermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria Machado, Martinha Rabelo, Natália Oliveira, Paulo Moreira. Abençoa a irmã Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira. Ó Deus, pedimos também que abençoes os novos crentes da nossa igreja para que eles se fortaleçam na fé e não voltem atrás. Oramos, Senhor, pedindo o fim da pandemia. Todos estão cansados da reclusão, do distanciamento, todos com saudades do contato, do abraço. Então, Senhor, pedimos que aquela bênção que tínhamos até o início da pandemia, que ela volte e nós valorizemos muito mais esses momentos tão sublimes. Oramos também pela irmã Dalvenir, oramos pela irmã Daniela Vasconcelos e seu esposo Rafael Astuto, ambos com Covid-19. A Daniela, que é médica, Senhor, precisa estar livre disso para poder cuidar dos seus pacientes. Nós queremos orar também pela irmã Maria Helena Linhares Gomes, pela irmã Marlene Chaves, pela irmã Paula Menezes Perilhos dos Santos, que é sobrinha da irmã Sueli Bastos. Ó Deus, a Paula está numa luta tremenda contra o câncer. Abençoa. O Tovar Bernardo, irmão do Marcos Bernardo, também está nessa luta. Abençoa Júnia Oliveira, que é irmã do irmão Lincoln. Abençoa Jefferson da Silva. Ó Deus, também lutando. Ó Senhor, nós queremos pedir também pela Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, na tentativa, no ideal de acertar de vez a sua mudança para o novo endereço que se lhe apresentou. Oramos por aqueles irmãos que ali estão trabalhando, para que eles prossigam firmes na graça e no conhecimento de Cristo. Oramos também pela Congregação Batista Pão e Palavra, pelo pastor Rafael, guardando os teus filhos, os teus servos, ali também na comunidade do São Carlos. Oramos, Senhor, pela nossa vida como um todo, pela igreja como um todo. Oramos para que haja paz nos corações e Jesus possa ser cada vez mais enaltecido no nosso viver diário. Muito obrigado por tudo, abençoa a nossa terra, nosso país. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Leitura de João capítulo 2, versículos de 1 a 11. João 2, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhes respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. Então lhes disse:
tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Da água para o vinho. Vamos orar? Eterno Deus, mais uma vez nos encontramos diante de Ti para experimentar este banquete que é a Tua palavra. Obrigado por isso, por esse momento tão sublime, quando nossos ouvidos se alegram em ouvir a Tua palavra. E agora queremos também ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, segundo as necessidades deles, em nome de Jesus. Amém. Festa de casamento. O pessoal gasta muito dinheiro com isso, não acha? Você vai até pensar que a festa de casamento mais cara do mundo talvez tenha sido a do Charles, do príncipe Charles e a Diana. Foi não. Embora eles gastaram a bagatela de 48 milhões de dólares. É, bastante dinheiro. Só os 27 bolos que eles encomendaram custaram 2 milhões de dólares. Não estou falando em real, não. Isso foi em julho de 81, lembra? E a cerimônia foi acompanhada por 2 milhões de pessoas nas ruas e mais de 750 pessoas pela TV. Transmissão para o mundo todo. Não foi a mais cara, não. 48 milhões de dólares se gastaram aqui para este casamento. A mais cara, porém, foi no Oriente Médio. O Sheikh Mohammed, primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes, no seu primeiro casamento, gastou mais de 100 milhões de dólares. 450, quase 500 ou mais de 500 milhões de reais. Foi em 1979. A cerimônia particular foi comparada a uma festa de feriado nacional. Parecia o feriado, o casamento do homem. Como não havia lugar para caber 20 mil convidados, então não havia lugar que coubesse. Então o que ele fez? Ele mandou construir um estádio só para aquele evento que durou 7 dias. 100 milhões de dólares. Eu acho que esse casamento de João capítulo 2 foi bem mais simples. Não se gastou esse dinheiro todo. Não tinha 20 mil convidados, mas Jesus foi convidado. E, diz o verso 2, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E sabe de uma coisa? Jesus aceitou estar presente naquele casamento, para lá foi com aqueles seus discípulos. Esse fato de Jesus aceitar o convite, meus queridos, já esconde aí uma lição. A lição de que Jesus não é uma figura excêntrica, não é alguém que não se relaciona com as pessoas, não é alguém que está alienado, que não quer nada com o povo, que pensa só em vida espiritual, em orar o tempo todo. Não, Jesus tinha uma vida normal, que nem a sua, que nem a minha. Então ele recebeu um convite para ir ao casamento e ele foi. Então, e esse foi, você sabe, o primeiro milagre. João diz aqui, esse sinal, João 2,11, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez, primeiro sinal, primeiro milagre que Jesus efetua no seu ministério público.
E a pergunta é, será que esse primeiro milagre esconde alguma lição mais para a gente? Sim. A primeira lição é que o primeiro milagre encerra uma lição de natureza espiritual. E a lição de natureza espiritual que a gente retira desse episódio é que o cristianismo de Cristo Jesus é uma religião de alegria. Alegria. Notemos que o primeiro milagre de Jesus não foi realizado num funeral. Podia ser, mas não foi. Foi exatamente num casamento. E você sabe que numa festa de casamento, os rostos estão alegres. As pessoas não estão tristes, elas estão felizes porque estão ali participando de uma festa da vida, festa do casamento. Além do mais, qual era a bebida servida na festa de casamento? Leite, café, água? Não, vinho, vinho. E o vinho, que a gente saiba, lembra alegria. Então, se Jesus tivesse feito esse milagre num funeral, provavelmente a bebida que servissem não fosse essa, não fosse vinho, talvez fosse uma bebida amarga. Estou dizendo isso porque eu estava em Amman, capital da Jordânia, aguardando o meu visto, primeira vez que eu entrei em Israel, e o visto vinha da autoridade jordaniana. Então, e demorava alguns dias. Então, enquanto eu esperava, chegou o domingo, e aí eu fui à primeira igreja batista de Amman, naquele domingo. E após o culto, o pastor nos convidou para a gente ir lá para uma sala de trás, onde haveria uma cerimônia, tinha lá um nome que eu não anotei, não me lembro, em árabe, e tinha... porque alguém tinha falecido, alguém de uma certa família, e essa família estava convidando os irmãos da igreja para realizarem aquela cerimônia, onde seria servido café sem açúcar, e para ficar um pouco mais ainda, mais amargo, eles acrescentavam, aí o pastor coçou a cabeça porque ele não lembrava a palavra em inglês, era a palavra hel em árabe. Aí procura daqui, procura dali, o dicionário, aí descobrimos que era a palavra cardamomo. Então era um café com cardamomo. E aí, eu fiquei sabendo então, eu nem conhecia nem cardamomo em português, mas aprendi que o cardamomo é uma especiaria muito usada no Oriente, na Índia, nas Arábias em geral, e até na China. E ele é muito bom para a saúde, mas naquele momento, por causa da amargura da morte, o café estava sendo servido com esta especiaria para mostrar a amargura que estava acontecendo no coração dos enlutados. Eu preciso dizer a você com tristeza que há pessoas para as quais a religião cristã não é uma religião alegre, mas é uma religião à base de cardamomo. É uma religião triste, uma religião amarga, uma religião entristecedora. Como se Jesus, em vez de usar vinho na ceia, usasse cardamomo. Toma aqui, meu servo, tomai e bebei, lembrando de mim, porque é muito amargo. Não. Jesus não é amargura. Pelo contrário, a morte de Cristo na cruz, isso sim foi amargura para Ele, foi para extrair, para retirar da nossa vida a amargura que o pecado provocava. Então, Jesus é alegria, e como popularizou Johann Sebastian Bach, Jesus é a alegria dos homens, a alegria das pessoas, a alegria das crianças, a alegria dos adolescentes, dos jovens, dos anciãos, a alegria de todos. E se você não tem Jesus, eu lamento dizer, você ainda é uma pessoa triste. Mas pastor, eu só vivo rindo, mas é tudo postiço, porque a verdadeira alegria brota do coração de alguém que foi transformado por Jesus. Então, em primeiro lugar, o primeiro milagre encerra uma lição de natureza espiritual,
que Jesus é a essência da nossa religião e nessa essência nós temos pleníssima alegria. Mas há uma segunda lição aqui. O primeiro milagre encerra uma lição de natureza ética. Uma lição de natureza ética. E aqui eu quero destacar o fato de que Jesus foi convidado para uma cerimônia de casamento. Casamento. Ele foi convidado e ele aceitou ir ao casamento. E o fato de Jesus ter ido àquele casamento comprova que ele não tinha restrições ao casamento. E, meus queridos, nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão zombando do casamento, como se o casamento fosse uma brincadeira de crianças, mas praticada por adultos, ou por jovens ou adultos. Não é brincadeira. Casamento é uma instituição muito séria. Quando Jesus foi àquele casamento, Jesus estava homologando, estava carimbando, chancelando aquele encontro e dizendo para eles, desejando muitas bênçãos para eles. Quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, ele instituiu também o casamento. Gênesis 1:28 diz assim: então Deus os abençoou. Colocou um do lado do outro e diz a Bíblia, Deus os abençoou. E Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim: sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Então Hebreus também está falando da sacralidade, da santidade da relação conjugal. O casamento não foi uma solução de meia boca, não foi um improviso que o Senhor inventou de última hora para a felicidade do homem, não, mas foi alguma coisa que Ele criou e gerou para o bem da gente, para o bem das pessoas. E Jesus quer isso, Ele quer o nosso bem. Jesus foi ao casamento e Jesus deve estar presente no casamento. É Ele quem dá a liga entre o noivo e a noiva. É Ele quem une o marido à mulher, a mulher ao marido. Mas como em toda experiência espiritual, o Senhor Jesus só vai entrar se Ele for convidado. Eu nunca me canso de destacar isso. Porque ninguém será salvo a contragosto, ninguém irá para o céu com a cara fechada, dizendo, eu não estou querendo ir para o céu, poxa. Né? O Senhor Jesus respeita o livre-arbítrio dos seres humanos, Ele jamais mete o pé na porta, jamais Ele estoura cadeados, nunca arrebenta trancas. Ele mesmo mandou dizer a uma igreja, a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Em vários lugares a Bíblia ensina que a igreja é a noiva de Cristo. Vários textos eu tenho aqui, mas não vou mencionar agora. Mas nós sabemos que a igreja é a noiva de Cristo. E ela é a propriedade dele. Em nenhum outros lábios você encontra esta expressão, edificarei a minha igreja. Ninguém mais disse que a igreja é dele, só Jesus. Há pessoas que pensam que a igreja é deles, mas Jesus foi quem disse a minha igreja. Então, se é assim, ele nem precisaria pedir permissão para entrar na igreja, mas ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele não podia entrar na marra? A igreja não é dele? Minha igreja? Mesmo sendo sua propriedade, ele não invade a vida da igreja. Ele respeita a porta fechada e pacientemente bate e espera que os seres humanos abram essa porta. Se você quiser também
que Jesus esteja presente no seu casamento, você precisa convidá-lo. Precisa convidar para que ele esteja presente, não apenas na cerimônia do casamento, a cerimônia bonita, com muita flor, né, que nem essas aqui, música bonita, música erudita, não sei mais o que, mas não só nesse momento do culto conjugal, digamos assim, culto da cerimônia do casamento, mas também ao longo da caminhada conjugal, no curso dessa trilha, Jesus também precisa se fazer presente. Ou melhor, vocês, os noivos, o marido e a mulher, precisam convidá-lo para estar presente. Se você já é casado, convide Jesus para ser o parceiro da sua caminhada conjugal. Vai ser completamente diferente. A presença dele na vida conjugal vai fazer com que vocês se amem, se ouçam e se perdoem toda vez que alguém errar. Um comentário que eu preciso fazer, até para desfazer equívocos, é que esse casamento de João 2 não é o casamento de Jesus, porque tem igreja aí fora que ensina isso. Não vou dizer o nome, mas tem uma igreja muito famosa que ensina que Jesus aqui está esse primeiro milagre foi feito no casamento do próprio Jesus. Olha, não foi porque o versículo 2 diz que Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. O noivo é convidado para vir ao seu próprio casamento? Não faz sentido. Então era o casamento de algum parente, de algum amigo, tanto que Maria estava à vontade ali, servindo as coisas, né, ajudando, supervisionando, mas não era o casamento de Jesus em si. Mas há uma terceira lição aqui. O primeiro milagre encerra uma lição de natureza cristológica. Cristológica. Mãe Maria está presente, falei, não é? Mãe Maria está presente e percebe que o vinho acabou. Ela podia ter feito milagre, não podia? Alguém vai dizer hoje, mas ela opera milagres. Eu fui curado por ela. Ela podia ter feito milagre. No entanto, Maria, meus queridos, é um exemplo perfeito de um cristão maduro. Ela vê Jesus presente no casamento, então ela chama Jesus e aciona Jesus para que ele faça um milagre, que ele faça alguma coisa. Provavelmente ela já soubesse dos poderes espirituais dele em realizar milagres. Então, parece que Jesus dá uma resposta mal criada, mas não é. Era o jeito oriental de dizer, não chegou o meu momento ainda. Mas aí ela, Maria, presta atenção nisso, que isso é de suprema importância. Ela orienta os garçons, no versículo 5, ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Por que esse versículo 5 é tão importante assim? Porque há, você sabe, um eterno debate sobre o lugar de Maria na cristandade. Desde o concílio de Éfeso, realizado no ano 451, depois de Cristo, evidentemente, Maria, naquele concílio, 451, Éfeso, ela foi intitulada a Mãe de Deus, chamada na igreja uma controvérsia Theotokos, ou seja, Mãe de Deus. Então, daí por diante, o culto a ela vem tomando proporções inacreditáveis. Quando a gente pensa que todos os cristãos estão focados em Cristo, aí vem alguém e puxa a adoração para a mãe do Senhor Jesus, que era uma mulher santa, pura, irrepreensível, maravilhosa. Não há dúvida, os protestantes não têm nenhuma queixa de Maria, pelo contrário, ela disse para os garçons: fazei tudo o que ele vos disser. Os protestantes fazem tudo o que ele diz. Então, você vai pensar, mas esse culto de Maria já acabou. Olha só, recentemente
a revista Newsweek, uma revista americana, revelou que há um crescente movimento na Igreja Católica Romana, sugerindo que o Papa aprove um novo dogma, reconhecendo Maria como co-redentora com Cristo. Olha, reconhecendo que Maria é co-redentora, ou seja, ela também pode redimir os homens e as mulheres dos seus pecados, como Cristo faz, por isso ela é co-redentora. É um esforço para que se decrete este dogma. Naquela ocasião, isso foi em 97, o Papa já havia recebido, em apoio a essa proposta, 4 milhões, quase 4 milhões e meio de assinaturas de 157 países. E entre essas assinaturas constavam as de aproximadamente 500 bispos e 42 cardeais. Meus irmãos, eu não vou entrar nessa briga e não aconselho ninguém a entrar nessa briga. Não vale a pena ficar batendo boca com quem quer que seja por causa da Bíblia. Faça-me o favor. Não é? Jesus não mandou a gente fazer isso. Mas o nosso texto, ele explica muito bem o verdadeiro lugar de Maria. E o verdadeiro ministério de Maria, sabe qual é o verdadeiro ministério de Maria? Fazei tudo quanto Ele vos disser. O ministério de Maria é, portanto, apontar para Jesus. E coincide ser o mesmo ministério do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz o quê? Ele vos dirá o que tiver ouvido de mim, e ele vai projetar o nome de Jesus. Jesus diz, o Espírito Santo aponta para Cristo. O Espírito Santo não tem a pretensão de ser ele o centro da cristandade. Eu estou falando aqui, e há 2 refletores poderosos apontando aqui para o púlpito. Esses refletores não chamam a atenção para si mesmos. Eu os estou mencionando por causa do papel que eles estão desenvolvendo nesta gravação. Mas eles em si não querem que a gente fixe os olhos nele, até porque doeria nos olhos, dói. Mas no momento em que eles fazem o papel deles, que é focar neste púlpito, eles estão cumprindo a sua missão na vida, digamos assim. Maria fez isso, o Espírito Santo faz isso, a igreja faz isso. O papel da igreja é similar ao do Espírito e a de Maria e de todos os crentes, que é apontar para Jesus. Ai daquele que tenta roubar o lugar de Jesus e apontar para si. Imagine se um desses são 2 holofotes, imagine se os 2 resolvem entrar em greve e um aponta para o outro, fica um apontando para o outro. Aqui vai ficar escuro, a gravação vai ficar prejudicada. Então Maria faz isso, Maria aponta para Jesus, assim como o Espírito Santo aponta para Jesus, Maria aponta para Jesus, os crentes apontam para Jesus, a igreja aponta para Jesus. E quem não estiver fazendo isso, estará roubando de Jesus o centro da espiritualidade cristã. É por isso que eu admiro Maria. Admiro Maria na sua humildade e na sua obediência ao papel que Deus Pai a ela reservou. Então, no primeiro milagre, nós temos uma lição de natureza espiritual, no segundo, uma lição de natureza ética, no terceiro, uma lição de natureza cristológica, e por fim, o primeiro milagre encerra uma lição de natureza escatológica. Palavra complicada, o que quer dizer isso? Vamos por partes. A festa de Caná de Galileia quase virou um fiasco. Quase que a festa vira fiasco. Por quê? Acabou o vinho antes do final da festa. Meus irmãos, nunca isso podia acontecer. Isso era um pecado. Já se vê que era casamento de pobre, né? Casamento com baixo orçamento. Não era o casamento do sheik, que gastou mais de 100 milhões de dólares. Mas mesmo sendo casamento de pobre, era imperdoável acabar o vinho antes de acabar a festa.
Os rabinos podiam dizer: não há alegria senão com o vinho. Eu não concordo, mas tudo bem, eles diziam isso. Está escrito no Talmud, grande coleção de escritos judaicos antigos. A alegria se faz com vinho. Isso não indica farra, explicam lá, pois a embriaguez era severamente reprovada e o vinho normalmente era bem regado, sendo comum a diluição de uma parte de vinho para 3 partes de água, ou seja, misturavam a água, né, para poder não se embriagar. Mas um comentarista da Bíblia diz que deixar de abastecer adequadamente os convidados envolveria uma desgraça social. Seria uma vergonha para aqueles noivos. E foi isso que Maria tentou impedir que acontecesse. Ela não queria que os noivos ficassem envergonhados, por isso ela apelou para Jesus. Sendo as comunidades tão próximas nos dias de Jesus, todo mundo sabia da vida de todo mundo, então esse erro de faltar vinho nunca seria esquecido e o casal seria... E isso perseguiria o casal para o resto da vida. Aqueles dois ali, eu lembro dele, foi aquele que faltou vinho na casa deles, entendeu? Eles virariam piada social. Então esse fiasco foi evitado pela intervenção miraculosa de Jesus. Jesus sempre atravessa a história da gente e evita que fiascos 1000 aconteçam conosco. Ele deu instrução aos garçons. A instrução era: tem ali algumas talhas a propósitos, né, religiosos, purificação cerimonial, ninguém participava da festa sem lavar as mãos e os pés e tal, então aquelas talhas estão vazias ali, porque todo mundo já entrou, todo mundo está se servindo. Encham essas talhas de água, até em cima. Agora leva para o mestre, para o responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes, chamou o noivo. Peraí, me explica uma coisa aqui, não estou entendendo. Aí ele fala: todos servem primeiro o vinho bom. E quando os convidados já beberam bastante, que já não conseguem mais, né, fazer distinção entre o vinho bom e o vinho de segunda categoria, aí serve o de segunda categoria. Mas você fez o contrário. Tu guardaste até agora o melhor vinho. Irmão, presta atenção aqui, volta lá atrás. Lembra quando eu disse que cristianismo é alegria, porque era festa de casamento e na festa se bebia vinho? Olha aqui. Aqui está dizendo que Jesus fez vinho, e não foi um vinho de segunda categoria, não. Foi vinho daqueles que os conhecedores de vinho elogiariam, e ao ponto do responsável pela festa dizer para o noivo: todo mundo faz assim, você fez o contrário, você guardou o melhor vinho para o final. Eu queria que você ficasse com essa frase aqui, olha: tu guardaste até agora o melhor vinho. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo a vida cristã, estamos participando da alegria de Cristo neste mundo, mas isso ainda não é o melhor vinho. O melhor ainda está por vir, o melhor será depois, quando nós fecharmos os olhos para este mundo e formos morar para sempre com o nosso Salvador. Aí cumprir-se-á esta palavra do responsável pela festa: tu guardaste até agora o melhor vinho. Meus amigos, o mundo nos dá um pouco de vinho que nem chega perto do vinho que nós vamos experimentar na eternidade. O vinho que Deus guarda para nós ali no além, no céu, é vinho da melhor qualidade. Mas o melhor é com Jesus. Com Jesus, o melhor está reservado para depois. Na sua precipitação, os homens querem devorar e ingerir todo o vinho que a vida possa lhes oferecer. Jesus guarda o melhor vinho para depois. Eu queria terminar com o versículo 11, que diz:
E este sinal, milagre, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória. Para quê? Para o que vem agora. E os seus discípulos creram nele. E os seus discípulos creram nele. Foi por isso que ele fez o milagre. Não foi para poupar o noivo de uma vergonha social, só por isso. Não foi para mostrar que ele tinha poder, não. Os seus discípulos, recém-chamados discípulos, isso está no início de João. O grupo dos discípulos nem está completo ainda, ele está em formação, mas aqueles discípulos que estavam ali creram nele. O propósito é esse, é que você creia em Jesus também. Por isso Jesus fez os milagres que fez, por isso ele quer também fazer o grande milagre da sua vida, que é transformar o seu coração da água para o vinho. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra, por todas as palavras que estão registradas neste livro. Ó Senhor, quanta alegria experimentamos, que vinho maravilhoso é esse que nos serves na tua palavra. Obrigado porque caminhar contigo é experimentar do bom e do melhor. Mas agora, Senhor, nós queremos pedir por aqueles que ainda não são teus discípulos e que ainda não participam desta alegria, que a análise deste milagre possa despertar neles a fé verdadeira em Cristo Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém.
Muito obrigado a você que participou do culto conosco nesta noite. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor dê a você uma semana abençoada, guardada, protegida pelos anjos do céu. Nós queremos convidar você para a próxima quarta-feira estar conosco no culto de oração ao vivo que nós transmitimos desde a nossa residência. Você é nosso convidado especial. Aproveite, irmão, para mandar o link. Mande o link para outros amigos, para as pessoas. Vai que de repente uma pessoa esteja sem programação, não saiba o que fazer, está meio desanimado, sabe? Meio jururu, porque o vírus, sabe? O vírus também tem esse efeito colateral, né? De deixar todo mundo jururu. Então, venha ver o culto conosco, venha louvar a Deus, ouvir a palavra e orar uns pelos outros. É muito bom. Quarta-feira, às 19h30. Compartilhe o link também. Nós queremos agradecer a Deus este culto que foi realizado e também queremos agradecer a vocês que nos ajudaram a formulá-lo, a compô-lo. Queremos agradecer aos irmãos da SECOM, lá na galeria, os irmãos Luiz e Luciana Persiliano, casalzinho distinto, o irmão Carlos Roberto Silva, a irmã Raíssa Carvalho na arte, o irmão Gandhi como líder. Nós queremos agradecer também ao irmão João Marcos Sorém na administração geral, na administração da igreja. Também queremos agradecer ao ministro de música, Eduardo Transcoveski, o irmão Felipe de Matos. Esses irmãos têm trabalhado, um na feitura do culto, o outro na feitura técnica do culto, de modo que o culto pôde chegar até você. Nós queremos lembrar aos irmãos, primeiramente agradecer a Deus o fato de que as contribuições para a obra do Senhor não interromperam e o Senhor, a igreja tem sido abençoada e nós louvamos a Deus pela fidelidade. Aquilo que eu disse no princípio da pandemia, crente que é crente não precisa que a gente fique lembrando, irmão, olha o dízimo, não precisa fazer isso, porque cada um já sabe o seu compromisso, né? Eu sei do meu, você sabe do seu, e assim a obra vai se sustentando e seguindo. E nós queremos apenas uma palavra da parte da diretoria sobre a oferta do aniversário. O alvo daquela oferta era R$80 mil, lembra? 80 mil que se destinariam e se destinarão à conclusão da reforma elétrica do patrimônio da igreja. A tesouraria da igreja diz que até poucos dias, o valor da entrada já representava 30%. Então nós conseguimos levantar 30% desse alvo, mas a diretoria entende que deve continuar pelo mês de setembro afora essa ênfase. Então, essa semana alguém me mandou um zap perguntando, pastor, ainda está em tempo de contribuir para a oferta do aniversário? Eu disse, claro, está em tempo ainda. Então, não se preocupe com o fato de o mês de agosto ter acabado, mas a campanha continua, até porque nós temos que terminar essa obra que é a reforma elétrica. Aproveitando, inclusive, que não tem gente por aqui, né? Não tem gente na Escola Vitória, então trocam-se os fios todos e tudo mais, faz-se a reforma, aproveitando a ausência das pessoas, o que acabou sendo um fator favorável, né, a essa reforma nesta hora. Então, fica aí a lembrança de que a oferta do aniversário continua de pé. Qualquer dúvida que você tiver sobre culto, onde tem ministério de criança, ministério de jovens, adolescentes, ministério de terceira idade, tudo está aí, está aí no site da igreja. Agora, digita direitinho, www.pibrj.org.br. Estou enfatizando isso porque alguém mandou uma oferta e mandou para um e-mail, diz, eu não recebi resposta. Nós não recebemos, porque o e-mail estava assim, contato@pibrj.org. A pessoa esqueceu do .br, tá? Porque se você errar, se em vez de ponto você botar uma vírgula, não vai chegar. E-mail é chato nisso. Qualquer coisinha errada, o e-mail vai para o espaço e não vem para nós. Ele vai parar lá em Plutão, como disse uma vez um pastor amigo meu. Vai lá para o fim do mundo, mas aqui ele não vem não. Então acerta direitinho e visite o site e faça a sua contribuição. Eu me despeço lendo o Salmo 121, versículos 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra
ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém.